tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de novembro de 2015. É uma quinta-feira. Nosso verbete é de número 3.569. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 12 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o desapego familiar autodesassediador, da especialidade Desassediologia. O desapego familiar autodesassediador é a condição de harmonia pessoal, equilíbrio e desassédio alcançada pela consim, homem ou mulher, ao desvincular-se do grupo unido por laços de parentesco, assumindo neopostura de entrosamento alicerçada na interdependência evolutiva. Esse verbete ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Jacinta Santos, que é graduada em Geografia, especialista em Educação, mestre e doutora em Geografia Humana. Ela é brasileira, natural de Valparaíso, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 2004 e docente em Conscienciologia desde 2010. Tenepsista desde 2005. Bastante quilometragem, hein, professora Jacinta? Conscienciológica. Muito bem. Agora aqui, continuando aqui no verbete, a gente tem na pensenologia o holopensene pessoal do autodesassédio familiar. O desapego familiar sadio, favorecendo a mudança de mater pensene. A autocrítica sadia, proporcionando a melhora na autopensenidade, a mudança na neopensenidade. Aqui na fatologia, a renúncia familiar autodesassediadora, o aspecto autoassediador do apego, o sentimento de autoculpa e autocorrupções veladas, a família nuclear e a convivialidade restrita ao grupo, o apego exacerbado da mãe pelos filhos, impedindo o desenvolvimento evolutivo, a liberdade proporcionada pelo desapego, o exemplarismo pessoal da interassistenciologia, o desapego à família impulsionando a longevidade lúcida produtiva, o desapego familiar, qual reeducação preparatória para a dessoma. E aqui na parafatologia, o desligamento viscoso do desassédio favorecendo as conexões extrafísicas sadias, o aumento das manifestações parapsíquicas decorrente do processo de reciclagem, a tenepse pessoal assistindo multidimensionalmente ao grupo familiar por meio de inspirações, de intuições de neoideias. E aqui na seção detalhismo, a gente chama a atenção que nós temos 27 sessões. E são bastante itens, então, para a gente debater aqui, questionar aí a nossa verbetógrafa. Agora, aqui na caracterologia, na divisão argumentologia, nós temos 15 características básicas, ou trafores, componentes do perfil da consciência exemplarista, do desapego familiar, autodesassediador. E na remissiologia, nós destacamos a rimo grupo kármico, autodesassedialidade, autoposicionamento sadio, convivialidade libertadora, libertação do clã. E aqui na frase enfática, o desapego familiar, autodesassediador, é a atitude ou condição inteligente, acertada, cosmoética e interassistencial, capaz de liberar a consim para a consecução da autoproexis. E aqui na questionologia, você já refletiu sobre a relevância do desapego familiar evolutivo? Admite a condição ao modo de preparação para a próxima dessoma? E aqui na bibliografia específica nós temos 3 fontes.
bibliográficas. Agora vamos à nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Socorro Frazão e Marilene Raganin. Decisão, vontade, equilíbrio, abertismo, libertação. Desassédio, maturidade, conviviofilia, determinação, discernimento. Autocoerência, auto-organização, posicionamento, autorreciclagens, assistencialidade. Interdependência, autoenfrentamento, autodiscernimentologia, grupocarmologia, desassediologia. Agora, eu queria fazer uma chamada, em primeiro lugar, aqui para venda antecipada do livro 500 verbetógrafos. E a gente... 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, que se você comprar até o dia 21 de novembro, você vai ter um desconto. E vai pagar R$ 95,00 no lugar de 130. E você pode comprar diretamente aqui na Livraria Epígrafe, no CAEC, ou pelo site www.shopcons.com.br. Essa é uma realização da Enciclosapiens. É uma iniciativa da Enciclosapiens em função da demanda dos 500 verbetógrafos. Então, esse livro ele compila as fotos de todos os 500 verbetógrafos, mais o professor Valdo, mini currículo, listagem de verbetes. E o objetivo principal dele é ter essa compilação desse grupo. No caso, agora são os primeiros 500, né? A gente vai continuar publicando assim que formar os novos 500 novamente. A gente já está no projeto 1000 verbetógrafos. O objetivo é a gente reunir esse elenco, né, da Mega GESCOM grupal da CCCI, para que a gente também, além de ter uma força holopensênica, tarística, da Enciclopédia da Conscienciologia, ali representada por essas consciências exemplaristas, né, isso vai ajudar a gente numa próxima ressoma para fazer o autorrevezamento, né. E a ideia é justamente que esse livro dos 500 verbetógrafos, em papel, né, uma publicação de capa dura, ele tem o mesmo formato da enciclopédia, que ele acompanhe, sempre que a gente distribua a enciclopédia, que ele fique junto, né, em algumas bibliotecas, enfim, no que for possível a gente distribuir. Então é isso, pessoal, vamos agilizar aí as compras de vocês para que a gente possa fazer a produção, né? Que é isso que vai bancar e ajudar no pagamento aí dessa publicação. Agora, a gente tem também, eu queria fazer uma chamada para o acoplamentário que vai acontecer no outro final de semana, que é sobre a para-reurbanologia. E os epicões são eu mesma, né, o professor Hernani Brito e a professora Cristina Aracaki. E esse acoplamentário vai ter a participação do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, e do qual eu faço parte também, embora não exatamente como eu gostaria, por falta de tempo, né, mas são muitos os pesquisadores desse tema. A gente sabe da importância da Reurbex, né, contemplando aqui as nossas proexes. Sem isso, eu penso que seria inviável a gente ter a conscienciologia hoje desse modo no planeta. E a gente sabe também da ligação da Reurbex forte, né, com a questão do enciclopedismo conscienciológico. Até defendi um verbete há uns dias atrás, abordando exatamente esse tema, do forte vínculo que tem, né? E tem até uma pensata do professor Valdo, no léxico de ortopensatas, que ele faz uma enumeração que começa com a para-reurbanologia e finaliza com a enciclopédia da conscienciologia. Então, pessoal, todos convidados, né? Seria um prazer ter vocês, quem estiver aí nos escutando online, e a gente vai justamente debater e discutir esses assuntos,
tem a participação em vídeo, né, dos amigos nossos que moram na Alemanha, também integrantes do Colégio Invisível, né? Então, acho que vai ser uma oportunidade excelente para a gente aprofundar nessa temática. E também a gente tem uma divulgação da turma do Centro Educacional de Vitória, do Espírito Santo. Eles estão convidando, né? Aí é mais para a turma online, eu penso, nossos teletertulianos, principalmente quem mora aí na região, se bem que é nos dias 25, 27, 28 e 29, dá tempo, mesmo quem não mora tão perto. É o curso ECP1 no Espírito Santo, ele vai acontecer no campus Aracê, e aí você aproveita a oportunidade para conhecer o campus, né? Que é muito, nossa, é muito charmoso, muito bonito, e claro, com as energias super otimizadas. Então, mais informações em ipc.org/Vitória. E, então, professora Jacinta, vamos aqui entrando no nosso desapego familiar autodesassediador. Eu acho que esse assunto, esse tema, tem a ver com todos nós, na verdade. Afinal de contas, todos nós temos alguma família, por menor que seja. É né? verdade. E, então, mais distante, menor, maior, mais presente, mais ausente. Então, é um tema super interessante e, com certeza, bastante desassediador, né? Muito. Então, eu queria que você comentasse, Jacinta, a sua motivação aqui para essa escrita. Antes de mais nada, eu agradeço a equipe toda que me auxiliou, a Ana Rosa também, Rosa Nader, e a equipe toda, né? Mas esse tema foi o seguinte: em 2012 eu fiz a consciencioterapia, porque eu já estava assim num nível de saturação muito forte, né? Então eu fiz a consciencioterapia e constatei que no meu grupo familiar eu que assediava mais, sabe? Apesar de eu achar que o grupo tinha muitos problemas, mas o problema maior era eu mesma. Por quê? Porque eu assumia tudo, eu não deixava... Centralizava? Como? Você centralizava? Não que eu centralizasse tudo, mas eu ajudava muito. Porque o meu grupo familiar é formado pela minha filha, o genro e 2 netas. E eles moravam comigo. E eu bancava a casa. Inicialmente eu banquei tudo. Eu bancava a casa, bancava os alimentos, tudo. Então, mas depois eu fui percebendo que aquilo não podia ser. Então, eu fui pedindo para eles assumirem determinadas contas, e aos poucos eles foram assumindo. Mas esse processo ainda não estava bom, né? Como eu era tenepsista, esse processo repercutia na minha tenepse, muito fortemente. Então, eu precisava mudar essa situação. E uma das formas que a consciencioterapia me indicou de mudança era eu realmente mudar, deixar o grupo, né, sair do grupo, mas sair de uma forma legal, sem problema, sem deixar rastro, né? E eu fui trabalhando para isso. Então, no primeiro momento, isso não era possível, porque eu já estava muito comprometida e tinha coisas que eu precisava resolver. Mas, aos poucos, eu fui trabalhando e conscientizando minha filha, que ela ficou apavorada quando eu falei que eu tinha que mudar, né? Então, isso para ela foi uma coisa terrível. Mas aí, aos poucos, eu fui conscientizando ela. E em 2014, eu me propus mesmo a mudar. E aí eu vi que já estava tudo limpo, já estava realmente fácil para realizar esse processo. E aí eu tenho, né, 2 casas lá, e ela mora em uma e eu ia morar na outra.
Mas eu vi que isso não ia resolver muita situação. Então, eu decidi que a melhor forma de eu resolver a situação, de ter realmente um desassédio, era eu mudar para Foz, que era o que eu queria há muito tempo. E eu propus à família e, para meu espanto, todo mundo aceitou, não teve problema. E aí eu fui trabalhando, foi uma verdadeira libertação quando isso aconteceu. Eu fiquei em euforia, né? Por alguns dias eu fiquei em euforia, eu falei para todo mundo que ia mudar, e realmente tudo que eu planejei eu fiz. Eu mudei em janeiro desse ano, de 2015 para cá, e consegui deixar a família tranquila, sem problema, sem rastro nenhum. Então, foi um processo autodesassediador mesmo, sabe? E uma reciclagem, né? Mas quer dizer, teve todo um planejamento, toda uma preparativa, né? De assistência, né? Porque se não houver esse planejamento, realmente, quer dizer, as questões ficam lá para você resolver. Não adianta você vir para cá deixando problemas para se resolver, né? E as pessoas lá também vão ficar pensando mal de você, o processo aqui não ia dar certo. Então, por isso até eu demorei para ver. E quando vi, eu resolvi acertar tudo para vir. Né? Calçou bem, né? Calcei tudo. Ótimo, muito bom. Vamos aqui ao longo da tertúlia, acho que tem bastante itens para a gente debater, né? Conversar com você aí, principalmente em função da sua vivência, né? Bem teático o verbete. Então, aqui na pensinologia, Jacinta, aqui na quarta linha, ele pede para você discorrer sobre a autocrítica sadia, proporcionando a melhora na autopensenidade. Sim. Essa autocrítica sadia, na realidade, acontece quando você faz uma reciclagem, e essa reciclagem realmente é uma reciclagem profunda, intraconsciencial. E você começa a perceber as coisas de uma forma diferenciada, com autocrítica, né? Então, a melhora da pensenidade é uma consequência. Então, você fez a reciclagem, você começa a ter autocrítica, os seus pensenes são melhores, você para de pensar mal dos outros, né? Pelo menos da sua família, né? Que você pensava, eu pelo menos pensava bastante, né? Eu via as coisas erradas e pensava. Então, isso vai deixando de acontecer. Então, o ambiente melhora, a sua relação com a família melhora, tudo melhora. Né? Por quê? Porque a sua autocrítica também, ver as coisas ali, como elas acontecem, né? Ajuda nesse processo de pensenidade. A autocrítica é uma saída, né? Para quem é muito crítico. É uma grande Aí você saída. traz para você, se coloca, primeiro você faz a autocrítica, com isso você já filtra bastante de possíveis distorções, né, nas heterocríticas. Com certeza, com certeza. Você vai filtrando, né? E seus pensenes também, que eu considero os pensenes aí muito sérios, né? Se você tem autocrítica, você mesmo vai limpando esses pensenes, burilando, né? Porque às vezes você não se posiciona, não fala, mas a coisa está ali, né? Acontecendo, né? A ruminação. Exatamente, é o nome correto. A gente até lembrei agora que a gente tem um verbete sobre isso. Professor Armin Lascani, se eu não me engano é esse o título. Ruminação mental, alguma coisa assim. Exato. Agora aqui na fatologia, também aqui na página 7, final da terceira linha. Você poderia elucidar o desapego à família, impulsionando a longevidade lúcida, produtiva? Certo. Nesse caso aí, impulsiona a longevidade, porque, olha, eu percebi isso durante esse ano. O tanto de coisa que eu fiz esse ano, que eu não faria se eu não tivesse me desapegado e vindo para cá, para Foz, né? Acontece realmente,
você se torna mais livre, mais desapegado. E outra coisa, eu estou mais pronta para a dessoma, eu percebo isso. Porque, olha, quando eu me desliguei da família, eu pensei que eu ia morrer, ia acontecer qualquer coisa. Mas não aconteceu nada, eu fiquei tranquila. Todo esse tempo que eu estou aqui, eu fiquei muito tranquila. Não tive problema. E esse apego que eu tenho pela minha filha, porque eu criei minha filha sozinha, eu mesma criei. Então, o apego era muito grande, todo esse processo, né, de você defender a filha, né, fazer... E depois você vê que tem muita coisa aí que não, é desnecessária, não precisa ter tudo aquilo, não precisa ter aquele apego exagerado, não precisa você ter medo do que vai acontecer, porque você não segura nada, não tem como evitar os problemas, né? Então, olha, é tudo de bom. A longevidade eu acho que vai aumentar mesmo, porque eu estou muito tranquila aqui. Ô, Jacinta, Pois pegando o gancho aí dessa fala agora, o desapego familiar quanto à reeducação preparatória para a dessoma. Isso aí é interessante, né? Você já falou um pouquinho. Quanto à preparatória para a ressoma. Então, eu acho que o desapego, ele prepara sim para a dessoma. Eu senti isso desde que eu comecei o verbete. Isso, para mim, estava claro. Aliás, antes do verbete, eu já percebi isso. Que eu estava me preparando para desapegar e eu estava me preparando para realmente dessomar sem problemas. Porque eu falava sobre isso, eu já tinha consciência, eu estava na Conscienciologia, eu tinha consciência que eu precisava, sim, dessomar sem problema, sem estar apegada, sem ficar apegada à casa, sem apegada às minhas netas, à minha filha, né? E eu falava isso para elas e elas achavam um horror. Ai, vó, como? Minha filha, mãe, como que pode você querer que a gente, quando você dessomar, a gente não ficar chorando, não tem que, não precisa disso, né? Não há necessidade. Então, eu comecei esse processo já há algum tempo. E agora eu acho que está muito claro, muito visível. E você fala dos despreendimentos, né? Dos bens materiais também, sim, né? Isso daí, juntando, pondo numa panelinha só, facilita, né? Facilita, sim. Dos bens materiais, olha, é uma coisa incrível. Quando você toma consciência do que você está fazendo de desapego, isso é secundário, entende? E tem outro, né? Cai naquele princípio que eu adoro, que você colocou aqui, né? O princípio de ninguém evoluir sozinho. Então, se a gente sabe disso e que não perde ninguém... Não perde ninguém. Na realidade, depois que você toma consciência que não perde, aí sim, aí você começa a perceber que não há necessidade de ficar agarrando, apegada às coisas e a filhos, e aquela... o medo, eu tinha tanto medo, um medo exagerado, né, de perder, de acontecer qualquer coisa, entende? E isso foi acabando. E eu devo muito isso à TENEPS. A TENEPS me ajudou muito. Valeu, obrigado. Seguindo o raciocínio começado, eu queria que você ampliasse o item da sexta linha da fatologia, a dificuldade em mudar de cidade na terceira idade devido ao apego familiar. Mas só permita relatar como é que o meu caso é o contrário. A minha família que estava aqui e eu, então, resolvi mudar para cá. É o inverso. Mas a dificuldade maior foi me desligar da cidade, das amizades, do futebol, da turma, da literatura, etc. Então, é outro viés da questão, né? Certo. Então, queria que comentasse isso. Família, né? Não, eu desapegado da família, eu já estava desde criança. Eu desapegado agora. Certo. A minha família, então, que se desapegou, veio para cá, e eu tive que decidir ou ficar separado ou
vir para cá. Então é uma situação inversa, mas que também... Também, né, de desapego, né? Que precisa de desapego de outras coisas. De outras coisas. Mas no meu caso, por exemplo, na terceira idade, para mim foi muito difícil esse processo. Porque quando eu conversei com o professor Valdo, foi em 2008, 2007 mais ou menos, que eu conversei com ele para vir para cá. Mas, olha, era intransponível para mim os problemas que tinha. Era muito difícil. Então, não dá para descrever a libertação que foi eu conseguir me posicionar e vir para cá. Entende? Para mim, realmente, foi uma libertação. Outro item também que se fala 2 vezes aqui, em egocídio. Vamos ver onde é que é. Na própria ortopensata, né? Fala no egocídio. Na ortopensata. Egocídio? Egocídio. No egocídio. E depois lá no meio também você fala no egocídio. Então, esse também é um dado importante, né? Para destacar, né? Nesse desapego, né? Exato. Esse é um dado, sim, muito importante. Aqui no caso, eu acho que depois do egocídio sobrevém, quer dizer, o egocídio é quando sobrevém, quando a vaidade, o poder, o orgulho, né? Tudo isso, colocadas assim de lado, vai predominar a assistencialidade. Então, nesse caso do egocídio, eu acho que eu tive, nesse caso aqui, eu já cheguei pelo menos nessa questão, eu cheguei nesse ponto do egocídio, de deixar de lado as coisas, de deixar o orgulho, de deixar o poder, de tudo que eu tinha conquistado na cidade. Porque a cidade que eu vivia, foi uma cidade que eu acompanhei o crescimento, eu participei da urbanização, eu era geógrafa, então trabalhei muito tempo na universidade, trabalhei em secretaria de educação, eu acompanhei muita coisa da cidade. Então eu tinha, assim, eu tenho um amor muito grande pela cidade, pelo desenvolvimento que ela teve e tudo, né? E muitos amigos, muitos colegas, muita gente de universidade, você conhece, né? Então, mas isso daí, você vai percebendo que é importante, mas não precisa te segurar na cidade por causa disso, né? As pessoas estão lá e quando eu for lá eu as visito, não tem problema, mas não deve ser algo para prender a pessoa, né, nesse processo de poder, né, de ficar lutando por espaço em universidade, que é uma briga de foice, né, e assim por diante. Não é importante. Então, parabéns pelo seu verbete. Obrigada. É esclarecedor para todos nós, né? Uhum. Então, aqui na página 8, parafatologia, a terceira linha de baixo para cima, a assistência dos amparadores extrafísicos no processo do desapego familiar. Gostaria de saber de você quais são essas experiências suas. A assistência dos amparadores? Extrafísico no processo do desapego familiar. Sim. A assistência dos amparadores foi fundamental. Eu acho que, se não fosse os amparadores extrafísicos, principalmente da TENEPS, eu não conseguiria esse desapego, nem fazer essa reciclagem que eu fiz. Então, eles me ajudaram, eu acho que em todos os sentidos, tá? Sem esse acompanhamento extrafísico, você não faz uma reciclagem intraconsciencial como essa. E você tinha sinalética durante o período? Como é que era? Tinha. Tive várias até, sabe? Porque quando você se posiciona, você sente a sinalética. Porque eu vi aqui no seu binômio que você colocou também, né? O binômio decisão-determinação. Acho que está dentro disso, né? Sim, tá. Decisão. Você toma decisão e você realmente se posiciona e cumpre aquilo que você decidiu.
né? Você não volta atrás, você decidiu. E aí você percebe, opa, entende? O amparo está ali com você. Você não pode esmorecer aí, né? Está ligado seu microfone? Está baixo. Ainda na página 8, né, na segunda linha, o sinergismo da auto-organização assertiva e o sinergismo do autoacerto grupocármico. Ah, sim. Nesse sinergismo, no caso, o grupo kármico, eu estava totalmente presa, né, grupo karmicamente, né? Sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida, né? Estava realmente presa. E essa auto-organização que foi necessária, porque sem ela eu não ia conseguir me organizar em alguns anos, né? Como eu me organizei, para sair sem problema, sem deixar nenhum rastro. Entende? Não teria possibilidade. Então, foi necessário ter auto-organização, disciplina, trabalhar muito as energias, né? Ter a TENEPS ali, fazer a TENEPS com realmente com qualidade, para você ter amparador realmente ali com você, né? Atuando, dando neo-ideias, né? Para que você consiga sair daquela situação. Não é uma situação fácil, né? Você colocou aí mais cedo que desde 2008 que você já vinha ensaiando, né? Sim, desde 2000. Aliás, muito antes até. Mas em 2008 eu conversei com o professor Valdo e percebi que era uma situação que eu resolveria saindo e vindo para cá, né? Mas você chegou aqui quando mesmo? Eu cheguei em janeiro desse ano, 2015. Então, uma auto-organização mesmo, para deixar tudo acertado, né? Por isso que era grupo kármico mesmo o processo, né? Obrigada, viu? Parabéns. Isso é bom para todos nós, Obrigada. Né? Agora, Jacinta, aqui na fatologia, na página 7, final da segunda linha, você poderia explicitar a baixa lucidez provocando acidente de percurso? Ah, sim. Olha, eu tive muita baixa lucidez em muitos momentos. E em alguns momentos eu tive assim, acidentes, não eram graves, mas eram acidentes por baixa lucidez, porque eu estava ansiosa, querendo resolver a situação, e aí você se deixa levar pelo assédio e você acaba tendo, sim, acidente de percurso, por falta de cuidado. Aí você percebe, eu percebia depois que se eu tivesse tido os cuidados necessários, aquilo não tinha acontecido. Eram pequenos acidentes, às vezes do carro, de você fechar o portão eletrônico em cima do carro, fazer algumas coisas assim absurdas que você não iria fazer. Mas o assédio aí te pega, né? E se você não está com cuidado, aí realmente acontecem os acidentes. Agora, Jacinta, eu queria aproveitar, dentro até, considerando o seu depoimento, o tema do verbete, eu queria lembrar desse livro, que ele é bem recente, né? Esse livro foi escrito pela professora Kátia Aracaki e o professor João Bonassi. Cognópolis, Foz, um lugar para se viver. Então é interessante a gente pensar no quanto que esse livro pode ajudar a pessoa que passou pelo seu processo. Com certeza. Porque justamente o objetivo deles é mostrar, não é, dar um apanhado geral aqui da Cognópolis, né? Eles dedicam a obra aos neocognopolitas, atuais e futuros, né? Então, assim, logo na primeira página, né, eles colocam: em Foz do Iguaçu, estamos tentando transformar a Cognópolis na capital dos oásis, em pleno deserto da Socim, que é uma frase do professor Valdo Vieira, né? Então, assim, o livro ele traz essa questão
tem uma entrevista com o construtor da Cognópolis, que é o professor César Cordioli, no caso, né, uma das pessoas mais atuantes aí nas construções, além de toda uma equipe, né? A gente tem também o professor Everton Santos, que é também um arquiteto, né, de muitas obras aqui. Aliás, ele e a professora Nara Oliveira escreveram o prefácio do livro. Então, aqui no índice geral, a gente tem uma apanhada da Cognópolis em si. Aí eles falam da decisão planejada, da sobrevivência intrafísica, da moradia funcional, da mudança de domicílio, das características da região, o período de adaptação, o voluntário tarístico, a questão da interassistência, a convivialidade na Cognópolis, a cultura conscienciocêntrica, a consciência política e a enciclopédia da conscienciologia também, que a gente agradece a homenagem até, né? Não deixa de ser uma bela homenagem ao trabalho da enciclopédia. Então, eu lembrei desse livro porque eu penso que ele está assim em cima do lance. Ele é fresquinho, foi lançado, tem o quê? 15 dias? Que foi o lançamento. Foi, mais ou menos. Não é? Então, senão a gente poderia até já ter inserido na sua bibliografia, né, Jacinta? Então, pessoal, a gente recomenda. Realmente, eu já dei uma lida, não consegui ainda ler todo, mas já li boa parte. E é muito bacana, é muito interessante. Eu adoraria ter lido esse livro quando eu estava na fase de pensando em vir para Foz, e na minha fase de mudança. Muito, muito bacana. Então, quem tiver interesse, né, se você não mora em Foz, você pode adquirir pelo Shopcoins, né, que é o site é a loja virtual da Editades, né, shopcoins.com.br. Então, é isso. Agora, vamos voltar aqui, né, Jacinta? A gente tem a questão aqui na parafatologia, na página 8, na terceira linha. Ele gostaria que você esclarecesse o aumento das manifestações parapsíquicas decorrentes do processo de reciclagem. Você comentou um pouco alguma coisa, né? Decorrente do processo de reciclagem, né? Ah, sim. As manifestações parapsíquicas, eu percebi esse aumento a partir do momento que eu me posicionei. Aí eu percebi na TENEPS também mais movimentação, mais neoideias surgindo, entende? Mas também no dia a dia. Eu estava fazendo, eu faço os 20 EVs por dia e eu intensifiquei nesse período aí, porque eu precisava realmente ter muita energia, muito auxílio dos amparadores. E aí eu tive algumas manifestações. Por exemplo, a parte de clarividência acentuou bastante. Eu comecei a ter muita clarividência e isso acentuou também aqui na Cognópolis, né? Depois que eu comecei a participar de dinâmica e do acoplamentário, eu percebi esse aumento também, uma melhora nesse aspecto muito grande. Porque, na realidade, tem outras. Eu percebi também que a sinalética melhorou, entende? Algumas outras manifestações eu percebi também ao fazer o EV, tá? Manifestações parapsíquicas, mas a clarividência, para mim, é a que mais acentuou. Agora, aqui na paradoxologia também, na página 9, também não, agora a gente não tinha falado, né? O paradoxo de a conquista intrafísica poder se configurar em débito evolutivo. Em débito evolutivo, né? Isso. A configurar, tá. Olha, aqui, esse paradoxo aqui, eu acredito que vem do meu processo de apego exagerado, né? Foi uma conquista para mim
de certa forma, eu tinha uma conquista de criar minha filha sozinha. Mas o débito, né, e o comprometimento que eu mesma criei foi o apego excessivo, né, ao grupo, a essa minha filha, ao grupo, o excesso, né, e isso para mim é que foi o problema. Então, por isso aqui, essa contradição aqui, né, esse débito evolutivo, né, se eu não conseguisse me desvencilhar desse processo, realmente o débito seria muito sério, né? Porque eu estaria comprometendo o grupo evolutivo. Esse paradoxo é seríssimo, para essa abordagem toda que você está dando no verbete. Né? Ele é bem profundo, assim, faz a gente pensar bastante, refletir. E também, Jacinta, o outro paradoxo. O paradoxo de a maior responsabilidade ser da própria vítima para a saída do ciclo persecutório. Concordo, realmente. A responsabilidade era toda minha, eu percebi isso, e por isso que eu fiz um esforço muito grande para sair da situação. Porque você que causa o problema, né? Na realidade, todo o processo não vem de fora, vem de você mesmo. É você que não tem ainda os trafores, não usa os seus trafores e se apega nos trafares, né? E por isso você é a vítima que tem que sair daquela situação. Você tem que se apegar nos seus trafores e sair do problema. Não tem que esperar ninguém. Ninguém vai te salvar, é você mesmo. É você que tem que fazer o esforço. Agora, aqui na Fatologia, na página 7, segunda linha, ele pergunta como funciona o aspecto autoassediador do apego. A consciência entra num ciclo vicioso de autopensênios patológicos? Como rompê-lo? A consciência entra sim, porque acontece o seguinte, no meu caso, eu era tenepsista, e eu tinha os insights na TENEPS, né, que não estava certo, que eu estava convivendo com uma patologia que eu tinha que resolver. Então, através desses insights, eu fui percebendo que eu tinha um equívoco muito sério que eu precisava resolver. Isso não foi de uma hora para outra, isso foi um processo de anos para resolver. Então, não é uma coisa simples que você percebe, é coisa fácil. Não, é muito complexo. Principalmente porque envolve filho. Quando envolve filho, emocional é muito sério. Você facilmente cai no assédio, né? E na autocorrupção também. Né? Você quer perguntar? Queria ver os comentários. Eu penso que, do ponto de vista do apego na família, você teria um limite inferior e um limite superior. No limite inferior, eu vejo mais do ponto de vista da dependência na perspectiva da criação. A família que tem filhos, e aí, num determinado momento, a dependência é quase que indispensável, né? E aí basta uma boa educação libertária que resolve o problema. Mas você tem uma outra dependência no que eu estou chamando de limite superior, que é a da velhice, ou da terceira idade. Notadamente, aquelas onde se constata alguma doença degenerativa, exemplo, Alzheimer, etc. E aí, eu gostaria de ouvir seu comentário, que é quase uma dependência compulsória. Qual é os comentários que você faria, por exemplo, de uma mãe com Alzheimer, de um pai, e você... Sim. Olha, no caso, uma mãe com Alzheimer, aí a dependência, não tem jeito. A pessoa precisa realmente de alguém para cuidar dela, não tem como. Porque ela já não consegue, ela não tem consciência para gerir aquilo. Ela já não pode fazer isso. Agora, tem outras doenças. Eu, por exemplo, tenho diabetes. Nem por isso eu me acho com problemas para viver sozinha e sem estar dependente de minha filha ou de meu genro, entende?
Então, isso depende do tipo de doença, depende do tipo de pessoa também, né? Se a pessoa está lúcida e está trabalhando com a sua lucidez, está fazendo cursos, está fazendo dinâmicas, ela faz exercício energético, a parte lúcida, a lucidez dela realmente fica bem. Não tem problemas sérios assim, né? Agora, ela pode sim estar degenerando por uma doença. Aí a questão é outra, né? Mas até quando a pessoa tem lucidez e pode ter autonomia, ela deve sim manter a autonomia dela perante o resto da família, porque isso é muito importante. Isso daí que dá longevidade. É isso que é importante. Agora, Jacinta, não sei o que você pensa, mas assim, dentro da pergunta dele, uma coisa que eu considero bem importante, assim como você comentou sobre a questão do planejamento, do desapego, né, familiar, autodesassediador, né? Eu penso que é bem importante a pessoa que mora sozinha ou um casal que não tem filhos, né? Também fazer esse planejamento para uma possível ocorrência de doenças que levem à demência na velhice, tá certo? Certo. Que é mais dentro da pergunta, de uma parte da pergunta dele, né? E isso também é uma coisa bem séria que a gente não pode perder de vista. Porque, por um lado, isso que você está colocando, eu considero também fundamental. Se a pessoa tem condições e ela tem saúde, que ela viva uma vida o mais evolutiva possível, claro. E para isso esse desapego é fundamental. Com certeza. Mas também que a pessoa não deixe de pensar também num planejamento para uma terceira idade, porque a gente sabe das estatísticas, né, gente? Mesmo considerando trabalho com as energias, uma vida mais saudável, enfim, a questão da ortopensenidade, né, que a gente sabe o quanto que isso é importante, a questão da vida feliz e do bem-estar em geral, o quanto que isso ajuda para uma terceira idade ou quarta idade mais saudável, né? A gente está falando aqui de saúde holossomática, né? Saúde consciencial, exercícios físicos, enfim, uma vida que a gente busca ter considerando o paradigma consciencial, né? Claro. Mas a gente sabe que não tem garantia de nada. A gente tem um soma e esse soma pode falhar, né? Então, isso é uma coisa séria, né? Eu não sei se vocês viram, recentemente passou numa emissora de TV um programa justamente sobre essa problemática da demência, né? Sim. E essa questão das estatísticas são muito fortes, né? Sim. Conforme vai aumentando a idade, a tendência é a pessoa ter problemas. Né? Então, isso também tem que cuidar, você não acha, Jacinta? Não, eu concordo plenamente. É uma outra abordagem, né? Não é bem a do verbete. Ao lado da sua independência, você tem que estar o tempo todo se cuidando. Tanto da saúde, fazendo os exames periódicos, e a partir do momento que você constata alguma coisa tão séria, a pessoa tem que ter lucidez de tomar uma atitude, um posicionamento também, de auto-organização, de disciplina e de lucidez frente ao problema, né? Mesmo porque, Dulce, isso também tem a paragenética, né? Que já venha com algum problema, e mesmo que você se cuide, mesmo que você esteja fazendo tudo isso, mas você sabe que tem a paragenética também que influencia bastante. Tem. Eu queria... eu acho que aí tem dois vetores aí. Um é da consciência doente. Então, esse tudo bem. Essa, digamos, vamos chamar assim, entre parênteses, de vítima, né? E o outro é, digamos, a função do consciência cuidadora na família. A minha interrogação era mais em relação ao consciência cuidadora. Quer dizer, ela tem um determinado momento que a sua evolução fica vinculada, dependendo dos laços, né, familiares, à consciência doente.
Né? Quer dizer, exemplificando, a minha mãe, né, está com Alzheimer. E aí eu estou num processo de evolução que tem que viajar muito, tal, e a estrutura nossa de saúde não é suficiente. Quer dizer, você acaba ficando tendo um dilema, né, de eu vou evoluindo mais devagar, esse comentário que eu gostaria de ouvi-lo. Certo. Certo. Eu acho que aí o problema, né, do cuidado da pessoa que está cuidando, né, de uma pessoa com Alzheimer é muito séria, porque tem que ser um especialista mesmo, né? E eu já vi casos eu tive uma amiga que tinha teve a mãe com Alzheimer e ela trouxe para casa e achou que poderia cuidar da mãe. Mas teve um momento que ela descuidou e a mãe realmente pulou da janela, né? Não era um edifício e a mãe morreu, porque era no 9º andar, né? Então foi uma coisa assim muito séria, porque não é uma pessoa que você possa mais deixar sem um cuidado especial. Essa pessoa com Alzheimer, ela tem que ter um cuidado especial. Aí não seria mais desapego, né? Seria uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade, então, com porque certeza. a gente, não sei, também a gente tem que entender essa questão do pacote da nossa vida, né? Não é à toa que é uma situação muito difícil a gente ter parente nessa situação, nessa condição, né? E a gente, no caso que você colocou, né? Você sendo filho, não tem, é inarredável essa responsabilidade, né? Seria uma condição oposta ao que ela está propondo, que é a condição que ela passou, né? Completamente. Ter uma liberdade íncita dependendo de um posicionamento dela para usufruir de uma oportunidade evolutiva. Nesse outro caso, não, é exatamente o contrário. Seria a importância da pessoa compreender o papel assistencial dela junto àquela consciência doente, né, necessitada, né? Aí é um outro exercício, né, bem difícil, bem sério, precisa também de muita coragem, compreensão, autodiscernimento, enfim, potencial aí interassistencial, né? E é bem séria essa situação. Ô, Dulce, eu posso... Pode falar. Só fazer um comentário em cima disso. Você falou que tem uma filha e um genro. A minha família também é minha filha. É só uma. E é o seguinte, entrando no que ele falou. Eu estou vindo para cá. Estou tentando vender minhas coisas para vir para cá, mas estamos em comum acordo, né? Ela apoia em tudo. Certo. E eu falo para ela, falei, daqui uns 15 anos, não sei se eu continuar dona do meu nariz, até eu continuar dona do meu nariz, eu vou estar lá em Foz. Estou sendo produtiva, estou participando de eventos, participando de curso. Eu falei, na hora que eu não estiver dominando mais, aí eu volto para lá para ficar do lado dela, ela sendo cuidadora, né? Isso aí já está combinado entre nós. Aí eu falo, mas e se eu não souber a hora que eu perder, que eu tiver dona do meu nariz? Porque a gente não sabe, né? Mas o problema vem aos poucos. Então, né? Mas vem aos pouquinhos, eu estou falando daqui 20 anos, né? Daqui uns 15 anos. Fiquei totalmente 100% gagado de um dia para o outro. Não, mas eu estou falando daqui... Olha, se daqui um tempo a gente não percebe que a gente não está legal, né? Não, mas quem vai percebendo é o de fora. Dá com a autopesquisa, Maria Luísa, pensa nisso. Mas aí a gente já combinou. A gente vai percebendo. Isso já é combinado. Né? Na hora que eu não estiver legal, eu volto. Aqui eu vou ser produtiva e lá ela vai cuidar. Olha, eu penso que não vou ter problema também em voltar, porque eu sei que minha filha me acolhe. E até já tem lá um quarto para mim, já tem as condições já. Mas eu espero que isso demore muito tempo. Ou talvez nunca aconteça. Com certeza, Até a hora que a gente pode. Na hora que a gente não puder mais, a gente sabe que tem alguém que vai dar esse apoio, né? Esse apoio moral, isso é interessante. Ok. Quer perguntar? Uhum. Na Crescendologia, na página 8, na segunda linha, você coloca: o crescendo autovitimização
autorrecomposição e autolibertação. Acho que está dentro disso que a Maria Luísa acaba de falar, né? Autolibertação, né? É autovitimização primeiro, né? Autorrecomposição, autolibertação, né? Isso. Esse crescendo aí, porque no meu caso, eu me considerava vítima, né? Eu acho que cabe bem para mim isso aqui. A colocação é para mim. Eu me considerava vítima porque eu mesma me fiz de vítima ali no processo, entende? E eu fazia tudo, eu dava tudo, eu cobria minha filha de tudo que eu podia, entende? E eu não via assim retorno. Então eu me achava vítima. A partir do momento que eu comecei a entender que quem era o problema era eu, né? Eu que era o guia cego do grupo, né? E eu fiz o processo de virada aí, de reciclagem intraconsciencial, eu considero essa autorrecomposição aí, que é o momento da virada, né? E depois, o momento que eu cheguei aqui, nem foi quando eu cheguei, mas lá mesmo eu já senti essa autolibertação do processo, entende? De vitimização que eu estava. Então, eu me libertei. E a sensação é incrível, não dá para descrever. É um processo realmente muito profundo que você tem, né? De muita libertação. coragem, né? Coragem e de te dar uma euforia muito grande, essa libertação. Parabéns. Tudo bem? Vamos lá, você? Olá. Parabéns pelo verbete. Jacinta, você podia, por favor, falar sobre, na página 9, sobre o mito do amor materno, a mitologia? Sim, o mito do amor materno. Olha, aqui, porque realmente esse amor materno é uma criação nossa também, né? Até para a gente ter a defesa do filhote, né? A defesa... você tem que ter... a sociedade, ela incutiu que a mãe, ela ama o filho, que ela tem que proteger. Mas nem todas as mães amam realmente o filho, nem todas as mães protegem. Se fosse assim, não teria mãe que abandona o filho recém-nascido, ou que mata o filho, ou que faz tantas outras coisas absurdas, né, com o filho. Então, nesse aspecto aqui que foi colocado esse mito de amor materno, né, desde que a criança não é bem assim, não. Nem todas, às vezes a criança nasce, a mãe repudia a criança, não tem aquele instinto materno como se pensa de imediato. Nem todas, né? Mas existe, sim. Mas, por isso... por causa de tantos problemas, né, e da imposição da própria sociedade, que a mãe ama, a mãe morre, a mãe não sei o quê, foi colocado como mito, né, do amor materno. Você podia me responder mais uma? Acima, no antagonismologia, o antagonismo, determinação, livre-arbítrio? Sim. Determinação e livre-arbítrio está relacionado ao posicionamento, né? Se você se posiciona para uma situação e realmente você quer aquilo e você tem vontade, a sua vontade é forte para realizar aquele processo, ele acontece. Por isso que você tem livre-arbítrio aqui para realizar esse processo. Então, muitas vezes, a pessoa não faz algo, ela tem livre-arbítrio para realizar aquilo, ela não consegue realizar, entende? E ela continua no processo, né, naquele antagonismo, porque ela não tem vontade evolutiva, né? E falta também inteligência evolutiva para a pessoa superar o processo, né? Agora, Jacinta, eu queria sugerir uma coisa para você aqui nesse item. Não precisa você decidir já não. É porque assim, pelo menos eu penso, né, gente, que
ficaria melhor nesse antagonismo, em lugar de determinação, um determinismo. E é justamente o antagonismo do determinismo que a pessoa não tem, por exemplo, o caso que ele falou, né? O caso da doença, de uma doença na família. Certo. E o livre-arbítrio, né? Por ser um antagonismo. Né? Também. A questão da determinação e do livre-arbítrio, ela pensa que ela casaria melhor, pelo que você colocou. Não, casaria melhor como um binômio, ou uma interação, mas não como um antagonismo, aqui para o seu tema. Ah, certo. Não sei se você concorda, né? Se você concordar, a gente pode mudar e colocar determinismo. Eu concordo, não tem problema não. Eu acho que até cai melhor. Cai melhor, né? Fica mais preciso assim, em relação a esse tema do seu verbete. Com certeza. Então, tudo bem? Você quer perguntar mais alguma coisa? Obrigada. Terezinha? Parabéns pelo verbete. Está muito bom. Obrigada. Então, em cima do que você estava falando, a questão do posicionamento, né? Para a gente fazer até cumprir a nossa PROEX. A minha filha morou comigo, filha única, até os 26 anos. Então, para fazer essa virada, de eu estar aqui hoje, eu tive que me posicionar. E o primeiro passo, a primeira posição que eu tive, foi o desapego meu, assim, porque filho, até ela estava com namorada, com tudo, mas assim, de fazer com que ela mudasse primeiro para depois eu vim para cá, no caso, né? Então, foi muito difícil para mim, assim, imagina tu dizer para tua filha, ó, tu precisa mudar daqui, cuidar da tua vida. Foi complicado, sabe? Mas, assim, ó, em cima de tudo isso que eu quero falar é que a importância da gente ter essa consciência, né, do que nós somos duas consciências diferentes, cada uma com seu nível de evolução e cada uma tem que seguir o seu caminho, né? Então, para mim, no início, a família veio em cima, o pai, toda aquela questão que estava separado, como que eu estava fazendo aquilo com a minha filha, foi terrível. Mas hoje eu faria tudo de novo, porque eu vi que o caminho é esse, né? Não dá para a gente ficar apegado com a consciência, porque, afinal, quando a gente dessomar, a gente vai dessomar, cada um vai para onde a gente veio, né? Não tem nada dessa questão, né? De ir juntos, né? E hoje, quando eu vou lá na casa dela, assim, eu tenho o maior prazer de ver o quanto ela entendeu esse processo e quanto ela evoluiu. Então você foi mais feliz que eu nesse processo, entende? Porque sua filha tinha 26. A minha já tinha mais de 30, né? E era casada, tudo, entendeu? E ela, quer dizer, a minha viveu a síndrome do canguru, né? Na realidade, foi isso. E demorou para perceber que era muito melhor para ela separar, né? Ela resistiu bastante. Agora, na fatologia, ele pergunta por que ocorre essa dificuldade em mudar de cidade na terceira idade devido ao apego familiar. Já não seria hora de haver desapego em plena terceira idade? Ah, seria sim, seria hora sim. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada um tem uma história e tem a sua forma de apego, né? No meu caso, por exemplo, foi difícil, sim, muito difícil. Eu tinha minha filha, minha neta pequena, eu ajudava a minha filha, eu ficava presa a minha neta pequena, porque não podia deixar, tinha que ajudar a cuidar. Tinha uma série de fatores assim que eu estava comprometida. E você não é fácil você descomprometer-se com isso, depois que são valores, né, que você tem como valor auxiliar os filhos e ajudar nos momentos mais difíceis. Eu tinha esses valores, né? Foi difícil para mim abrir mão desse tipo de valor que já não tinha mais a ver comigo. Eu já tinha compreensão. Mas isso é difícil, não é fácil para desvincular-se, não. A questão da idade, né? O tempo nesse sentido, ele vai aumentando os laços. Aumenta os laços, cada vez aparece uma coisa, outra. Olha, para mim me mudar para cá, eu fiz todo um processo de auto-organização e de ajuda à minha filha. Até carro tive que comprar para ela, deixei minha casa para ela, deixei móveis, deixei tudo para
acomodá-la de tal forma que eu pudesse vir sem problema. Hoje, até a questão econômica, né? Os filhos estão ficando mais com os pais, morando junto, né? Então já é mais outro fator aí que a síndrome do canguru, né? É bem interessante. Esse fenômeno, né? É uma coisa a ser estudada, a ser debatida. Mas isso aqui no Brasil, ele é muito mais comum, forte, mais né? forte por Fora causa do Brasil não é tanto, né? Fora do Brasil não, mas aqui é por causa da religião católica, né? Por causa do patriarcalismo que nós vivenciamos aqui. Há uma série de fatores que criou esses valores, né? Que é difícil romper. Não é assim de uma hora para outra. Agora, aqui na fatologia também, na 11ª linha, como obter a manutenção da saúde mental na transição do desapego? A manutenção da saúde na transição do desapego é porque você tem muito altos e baixos aí, e você está se desapegando, e aquilo vem muito forte a emoção. E aí surge realmente problema. Eu, por exemplo, eu não tinha arritmia cardíaca, de repente me surgiu uma arritmia cardíaca, e eu já tinha me posicionado, entende? Mas você tem, o seu emocional fica muito exacerbado. Então, aquilo que já vinha protelando, de repente aparece. Então, de repente apareceu uma doença assim, rápido, e eu controlei tudo, mas foi algo que surgiu. Agora, Jacinta, porque tem uma pergunta específica sobre isso, eu já vou ler, que aí você já comenta. Você poderia exemplificar o aparecimento de enfermidades nos genitores provocado pelo estresse do desapego familiar? Então, realmente está relacionada. E essa enfermidade surge. E se você não estiver muito atento ao problema que você está passando, se você não está entendendo, você sucumbe ali por essa enfermidade. Entende? Porque aí a enfermidade te derruba, e você fala, bom, agora não dá mais, agora eu não vou fazer tudo o que eu precisava, e você para com tudo e fica doente. É possível até você dissomar, né? Porque a doença vem com tudo. E aí, se você não tiver realmente fortalecido, não tiver, ou fortalecida nesse caso, né? E não tiver realmente se trabalhando suas energias, se autovivenciando o seu potencial que você sabe que você tem para vencer isso, você sucumbe, não tenha dúvida, entende? Então é necessário estar muito fortalecido. Eu realmente vim para cá com um problema cardíaco. Que eu falei, não, eu vou vencer esse processo, e realmente melhorou 100% aqui. Não tive nada depois. Entende? Então, isso se fortalecer para não deixar se abater, né? Professora Jacinta, parabéns. Obrigada. Dentro desse seu tema de desapego familiar autodesassediador, como a senhora aprofundaria aqui na culturologia, na página 10, a cultura dos consensos grupais? A cultura dos consensos grupais. Dos consensos grupais. Sim. Essa cultura dos consensos grupais, eu considero que quando as pessoas aí, os grupos já superaram determinados aspectos grupais, eles já estão mais num processo de reconciliação, né? E onde há mais consensos grupais, onde ocorre mais consensos nas famílias, nos grupos. É nesse sentido que foi colocado. Há já uma superação no grupo de determinados problemas que é possível ter esse consenso. Apesar de que na atualidade é bastante incomum até isso acontecer. É nesse sentido que eu trouxe, pelo fato
se bem que você está colocando muito bem aqui na culturologia. Isso exponencia uma situação específica, né? Específica. Mas, mesmo assim, os consensos grupais é exatamente o que nós buscamos na nossa situação. Exato. E isso aqui é um grande entrave para esse desapego familiar vir à tona com mais rigidez, com mais realismo, né? Isso é raridade, né? Tem uma outra pergunta aqui na caracterologia. Eu gostaria que a senhora aprofundasse um pouquinho mais a auto-interassistencialidade, que é o 7º item seu da caracterologia. Tá. Sim, auto-interassistencialidade. Quanto ao desenvolvimento da interassistencialidade na atual existência. Sim. Isso daqui é o esforço constante, né, nesse desenvolvimento da auto-interassistencialidade. É porque você faz, por exemplo, tem um consenso grupal num determinado momento, mas isso não quer dizer que você não tenha que continuar um auto-esforço, né, pela interassistencialidade do grupo, né, na sua existência. Você tem que continuar o processo, porque vai continuar tendo problema, vai continuar a necessidade dessa assistencialidade ao grupo, né? Então, a auto-interassistencialidade aqui é nesse aspecto de não deixar de lado o processo. Você não venceu aquele processo e acabou. O processo continua, né? As coisas continuam, a assistência é necessária. Agora, você está num outro patamar, então precisa assistir de outra forma, né? Não mais daquela, mas uma assistência mais racional, mais séria, mais equilibrada. Nós temos aí na SOCIM hoje uma incidência muito grande de exatamente mostrando a falta da interassistencialidade, principalmente no grupo Karma, né? E isso assim exponencia situações de conflitos homéricos hoje em dia, que a gente consegue observar. Trazer a interassistencialidade para si numa situação só, mesmo que você já está com um processo de lucidez, é nesse sentido que eu trouxe a pergunta dentro da sua caracterologia, porque eu achei todos os itens muito interessantes, mas aqui eu fiquei pensativo nele. Sim, você ficou pensativo porque é mais difícil? Eu não entendi a sua colocação. Não foi pelo fato de ser difícil, porque assim, até onde eu tenho condições, ou teria condições de... Porque a ideia da inter-relação, ou da interassistencialidade, é aquela troca constante de ideias. Existe uma dificuldade muito grande quando você observa a falta, inclusive, da comunicabilidade no processo familiar. Então, assim, como levar uma informação? Então, a gente tem, nesse processo de aculturamento pessoal, na minha autoqualificação, eu venho mostrando através de referência, e não através dessa interassistencialidade pela comunicação, mas sim pelo simples fato de ser referência em determinadas situações, que sequer, às vezes, as pessoas olham para a gente, né? Olha, mas eu acho que o seu exemplarismo aí, no caso, vai também proporcionar essa interassistência, né? Você está vendo pela ótica do exemplarismo. E quando a gente fala, quando eu pensei, por isso que eu travei um pouquinho, na interassistencialidade, é exatamente o fato da gente estar buscando fazer o contexto daquela inter-relação mesmo, usando comunicabilidade, usando o seu parapsiquismo para aproximações, para mediação de conflitos, e aí você fica muito intrusivo em muitas circunstâncias, porque você parece estar normalmente muito certo nas coisas, e as pessoas começam já a te cercear quanto mais você entra. Então é mais interessante você ficar só num processo de energia, processo de acompanhamento, e deixar aquela situação de deixa eu botar o dedinho na tomada e sentir meu choque, e quando você vir me perguntar eu explico, olha, eu te falei disso. Certo, aí eu acho que eu acho que tem que ter, sim, um certo cuidado no processo do diálogo, né? O diálogo aí é em outro patamar, né? Não é mais como era, pelo menos no meu caso. Agora,
eu acho que não pode ser deixado de lado também, né? Eu acho que tem a interassistencialidade, sim, do diálogo. É diferente, é no outro patamar, é uma outra comunicação. E é por isso que eu pedi para você aprofundar um pouquinho, professora, porque é exatamente como eu estava vendo, pela listagem sua, está muito positiva na caracterologia, né? Tudo aqui é muito interessante. É até uma lista que a gente sugere para a gente estar se autopoliciando num processo de inter-relação familiar. Agora, eu queria ouvi-la falando sobre exatamente esse bom senso do ir e vir, que é muito comum dentro de casa, inclusive as liberdades que são tomadas em relação a nossas relações por ser consanguíneas. É muito fácil eu dizer que eu gosto disso, eu não gosto daquilo para o outro, e nem ter experienciado ou analisado uma situação específica, né? Ah, certo. Olha, o que eu posso dizer é que eu, com minha filha, com minha neta, hoje, a minha interassistencialidade é mais no sentido de falar sobre, elas pelo menos falam dos problemas que elas têm hoje, entende? Mas eu procuro não interferir de forma direta, jamais, e procuro ouvir mais do que falar. Então, eu procuro ficar mais em observação. No que eu posso ajudar, às vezes eu ajudo. É material, às vezes é possível. Mas o emocional eu procuro ouvir, né? Encaminhar, às vezes, da forma que eu posso, mas eu procuro não interferir. Eu não sei se eu estou te respondendo. Não, na verdade não seria uma pergunta, mas sim, eu queria ouvi-la sobre isso porque me chamou a atenção essa situação da interassistencialidade. Eu acho muito importante esse contexto nessa situação de desapego, nessa situação de apego, nessa situação de envolvimento no contexto geral. Certo. Agora, Jacinta, aqui na parafatologia, na terceira linha, o desligamento viscoso do desassédio. Eles pedem, são duas perguntas sobre esse mesmo desligamento. Só que um deles, esse teletertuliano, ele está sugerindo você trocar o do desassédio para pelo desassédio. Ele pergunta se você não acha que fica melhor. E achou aí, Jacinta? O desligamento viscoso do desassédio, favorecendo as conexões extrafísicas. Ele está sugerindo desligamento viscoso pelo desassédio. Pelo desassédio? Do desassédio. Talvez fique melhor, não sei o que você pensa, o que vocês pensam, gente? Pelo desassédio. Favorecendo as conexões extrafísicas sadias. Olha. Pode ser, mas está correto assim, né? Tá. Pode ser. Veja aí, depois você quer... A gente precisa definir hoje, tá? Essas revisões do verbete precisam ocorrer no dia. Aí no final você combina comigo aqui. Então, vamos lá, você não quer comentar? Vou comentar. O desligamento viscoso, eu fiz questão de pôr esse viscoso do desassédio, favorecendo as conexões extrafísicas sadias. É porque, na época, eu sentia muito, na época que antes até, quando eu me posicionei a ter a mudar para cá, para Foz, eu percebia que parece que estava saindo de mim algo viscoso. Então, era uma energia que saía, que eu não sei explicar, mas era viscosa. Então, eu percebia isso e percebia que a energia era desassediadora. Era muito ostensivo esse processo. Então, por isso, eu fiz questão de colocar, entende? Então, foi algo... que foi quase que visível, tá? Então, é nesse sentido que está a questão. Agora, Jacinta, ele pergunta, um outro teletertuliano, como fazer o desapego familiar autodesassediador sem ser estigmatizado de desnaturado? Aplico esse desapego já tem uns 5 anos.
Os resultados são desassediadores mesmo. Obrigada pelo verbete. Olha, realmente você tem que pensar mesmo. Eu não fui considerada porque o meu desapego era muito necessário, já mais do que necessário, né? Então, não tive esse problema. Mas quem tem, por exemplo, filhos pequenos ou tem adolescentes, aí eu acho que é sério. No caso dele, ele é jovem, então, sabe aquela expressão, você é filho desnaturado? No caso eu penso que jovem. Ele deve... No caso de jovem, porque aí a mãe, né, os pais não entenderam ainda que um jovem ele tem que procurar a sua libertação através da mudança, né, para o crescimento pessoal dele. Há uma necessidade muito grande de que ele faça isso. Então, isso é positivo, altamente positivo para o jovem. E nada de ser desnaturado. Muito pelo contrário, ele tem mais que fazer isso, né? Na minha época, sendo um pouco... quer dizer, voltando atrás, né, na minha época era muito necessário o jovem procurar, né, sair de casa, estudar e já se encaminhar na vida, né? Então, isso era bem mais comum do que era hoje, bem mais comum, né? Pelo que eu vejo, no Brasil, eu conheço. Era comum. Era mais, tinha uma ânsia maior, acho que pela questão da saída... A dificuldade naquela época... Né? Tinha essa coisa política também que eu acho que era forte, né? Tinha essa ânsia de liberdade. Eu não quero ser saudosista, mas realmente era bem melhor nesse aspecto. O jovem ele tinha ânsia de sair logo de casa. Ele procurava isso, né? Eu saí aos 21 anos, eu estava já me sentindo velha para sair de casa, né? Então, morar em república, fazer faculdade, bancar seus estudos, isso era natural. Né? Agora, tudo bem aí? Tudo bem. A nossa teletertuliana aqui, ela fala assim, existe alguma técnica para saber se é um processo positivo para a minha evolução, a falta de desejo pelo meu marido, que eu tanto amo, mas não mais desejo? Estou fazendo ele sofrer, não queria isso. E também estou sofrendo, não temos filhos. Estou tentando me aprofundar no conhecimento da Conscienciologia. Já tenho o curso de entrada. Ai, que bom, né? Tá excelente. Aí. Olha, só vou falar aqui uma coisa, depois você entra, tá, Jacinto? Certo. Mas é que assim, essa questão de crise conjugal é um negócio super sério, né, gente? Outros. A minha dica para você, vai com calma, né? Exato. Muita conversa, muita paciência, porque isso também passa. Né? Não vai ficar tomando atitude precipitada, porque é uma coisa meio que normal. Quando a pessoa começa a fazer reciclagem, a pessoa começa a querer mudar muito e tem que ver se é realmente a melhor condição, né? Essa coisa de desejo, pelo que eu estou entendendo aqui, é desejo sexual mesmo. Sim. Então, é bem importante você fazer aquele rastreamento físico, somático, em primeiro lugar, para ver se está com algum problema, algum distúrbio, né, alguma disfunção. E vamos ouvir a nossa verbetógrafa, mas também uma dica que eu acho que é bem importante, Jacinta, até lembrando da sua experiência, né? A questão da consciencioterapia, né? O que você pensa? Era o que eu ia indicar. Eu acho que, antes de mais nada, fazer consciencioterapia, procurar também, no caso, psicólogos, né? Não é, o caso conjugal é uma coisa muito séria, né? Não dá nem para comparar ao meu caso aqui, o de desapego familiar e autodesassediador aqui do verbete, porque é outra questão, né? É uma questão que a pessoa tem que realmente ter muita calma. Quando como a professora disse, quando começa a Conscienciologia, tem realmente esses gargalos que começam a aparecer, então vai com calma. Procure ajuda. E a consciencioterapia está aqui para isso, viu? Ajuda muito. Eu vou passar para você, não sei se conhece,
tem a OIC, que é a Organização Internacional de Consciência Terapia. Então. E justamente essa técnica, né? Na verdade, é uma especialidade da Conscienciologia, e você pode acessar, caso você tenha interesse, né? Claro que você pode procurar aí onde você mora as terapias, né, possíveis, mas de todo modo, se você tiver interesse, é www.oic.org.br, tem o e-mail aco@oic.org.br e telefone 45 30 25 1440 e 2102 1402. De repente, se você se interessar, você pode entrar em contato, né? Isso. E quem sabe fazer uma temporada aqui. Tem várias alternativas, isso, né? Tem mesmo. Vai com calma. Então é isso. Então a gente espera aí que você vá desembaraçando aos poucos aí dentro daquela máxima, né, da Conscienciologia, que aconteça melhor para todos, né? E uma coisa que eu acho bem interessante, né, que ela colocou, é muito importante. Você está dizendo que está fazendo a pessoa sofrer e você não queria isso, né? Você também está sofrendo. Então, esse sentimento é interessante você ter. Que ele não dure muito, mas é importante você estar preocupado com a outra pessoa, né? E buscar isso o mais interassistencial possível e o mais cosmoético possível, né? Com certeza. Nessa condição que a gente sabe que não é nada fácil, né? Então é isso, qualquer coisa, manda mais e-mail aqui, sempre tem verbetógrafo diferente, tem os colegas aqui, outros mediadores, enfim, para debater o assunto e ajudar você. Agora, Jacinta, na efeitologia, essa questão do efeito halo, da grupalidade sadia, você poderia comentar? O efeito halo da grupalidade sadia. Sim, nossa. Esse efeito, ele expande, né? Ele dá uma expansão que acontece por causa da convivência ali que está sadia, da grupalidade. Um grupo com essa condição é um grupo muito raro, né? Mas acontece esse efeito halo quando há o desassédio, quando acontece por exemplo, ou pelo menos uma pessoa, ou mais de uma pessoa, mas o líder do grupo fez a reciclagem intraconsciencial e conseguiu esse desassédio grupal, então ocorre esse efeito halo. Então, ocorre no grupo como um todo. No meu grupo, por exemplo, ficou assim numa tranquilidade incrível. Até o meu irmão, que mora em outra cidade, também teve esse efeito. Assim. Então, foi o grupo como um todo que ficou assim, em harmonia, né? Pelo menos por um tempo. Até hoje, eu considero que o grupo está harmônico. Tá? Então, é um efeito muito bom, muito positivo. Agora, Jacinta, na sua opinião, pode ocorrer o desapego sem o distanciamento ou indiferença quanto ao grupo karma? Pode ocorrer o autoassédio ao invés do desassédio no processo de distanciamento com ruptura das relações? Pode. Isso acontece mais do que o contrário, é comum, né? Por quê? Porque as pessoas aí, no caso, elas romperam abruptamente ou por não procuraram resolver os problemas, se auto-organizar antes, não procurou cumprir aquele tempo que você precisa ter para ter essa auto-organização, para conciliar o grupo, para que o grupo não sofra, não tenha nenhum problema, entende? E que você, quando sair, deixar tudo zerado, tudo tranquilo, sem nenhuma pendência. Isso que é importante. Agora, quando isso não acontece, o assédio toma conta. Tanto fica assediada a família que fica, quanto a pessoa que vai. Então, são as duas, nos dois casos, né, o assédio pega. Agora, aqui nessa primeira pergunta, quando ele perguntou se pode ocorrer o desapego sem o distanciamento
ou indiferença, a indiferença aqui não ocorre, né, Jacinta? Não, eu não vejo. De modo algum. É. Se você está falando de interassistência, Não você tá. não é indiferente Não, com as não. pessoas que você se De desapegou. forma nenhuma, de forma nenhuma. Agora, se pode ocorrer, mesmo, como que é a pergunta que eu... Pode ocorrer o desapego sem o distanciamento sim. ou indiferença Sim, quanto pode. ao grupo O K. desapego pode ocorrer, sim, sem distanciamento. As pessoas podem se desapegando, sim, das outras. Isso pode ser um trabalho até de as pessoas estar se auto-revendo, né, fazendo uma reciclagem. Pode ocorrer, sim. Agora, esse processo de indiferença, né, isso já é patológico. Também é patológico, mas... Não, aí no Ele caso... está perguntando sem isso, né? Então, claro que pode. Claro o que você está propondo, né? Pode, sem isso Não pode. tem diferença, ao contrário. Ao contrário. Tem uma referência muito grande com a família do momento que você está propondo uma convivência mais evolutiva. Com né? certeza, com certeza. Agora, ele coloca assim, sair de casa dos pais pode ser considerado um desapego autodesassediador, tendo em vista que os mesmos querem manter a dependência emocional, atribuindo as responsabilidades ao filho adolescente? Aí também já não é uma... Aí é uma questão da imaturidade dos pais, né? Porque o filho adolescente ele não pode assumir a responsabilidade dos pais, né? Aquilo que é os pais ainda estão em débito quando o filho é adolescente, né? Estão em débito com ele. Então ele ainda precisa dos cuidados dos pais. Então, e não ao contrário. Aí, quando é ao contrário, é porque os pais são imaturos o suficiente para jogar a responsabilidade em cima do filho, né? Que não está preparado ainda para isso. Isso não pode acontecer, né? Apesar de que eu sei que acontece muito por aí, né? Mas isso é uma prática totalmente patológica, né? Não é coerente com a realidade que precisa ser sadia, né? É ao contrário. Agora, essa saída da casa dos pais em si pelo adolescente... Pelo adolescente, né? Que ele está perguntando sobre isso. Ele está perguntando se o adolescente, né, percebendo que tem uma tentativa de manter a dependência emocional dos pais em relação a ele, se essa saída pode ser um desapego autodesassediador. Aí tem que ver a condição dele, né? A situação. Tem que porque ele ainda é adolescente e ele ainda depende dos pais, né? Então, ele pode ir se trabalhando psicologicamente, ele pode ir revendo, e pela Conscienciologia, se ele é da Conscienciologia, ele pode fazendo reciclagem, se autodesassediando para equilibrar esse processo. Né? Mas até os 20 anos, não é isso? A adolescência, pela nossa tabela ali, a gente tem um quadro de faixas etárias que é o mais utilizado pela Conscienciologia. Ah, né? certo. Então, ali, gente, me ajuda ali, tem 7. 20 anos. Não é? De 15 às 20, não é isso? Então tem que ver também, né? Se ele está mais próximo do 15, já é mais problemático. Mais problemático. Menor de idade e tal. Se está mais próximo do 20, a coisa já está... A gente sabe que um jovem hoje, mesmo com 15, né? Mas com 20 anos já tem bastante condição de... E o diálogo com os pais, nesse sentido, se ele acha tudo isso, por que não dialogar com os pais sobre o que ele pensa? A questão é a maneira que ele vai sair, né? Que tem que ser bem trabalhada. Para ele ir fazendo com que os pais se conscientizem também, né, desse processo. Agora, tem que ver com muita calma, né? Tem que saber dialogar, tem que saber se realmente isso está acontecendo, né? Porque essa questão de saída com ruptura brusca, sem conversa... Não é o ideal. Não é o ideal. E aí posso até falar de cadeira, tá? Eu tive uma experiência quando eu tinha 22 anos. Já estava bem grandinha, já tinha feito faculdade e tudo. E eu morava fora da casa dos meus pais desde os 14, que eu fui para o Rio estudar. Mas, vamos dizer assim, sustentada por eles, né? Eu fui estudar junto com outras irmãs
depois que eu fiz faculdade, eu voltei e aí não deu nada certo. Foi trágico do ponto de vista das relações. Ah, certo. E aí eu saí de casa e fui morar com os amigos. Imagina, foi um choque isso. Foi totalmente chocante para a família toda. E me deu um trabalhão depois de recuperar. Ficou tudo bem e tal, depois passou. Mas, então, assim, a minha... Se é que ele está pedindo para a gente opinião, né? Então é isso. Assim, se você perceber que realmente não dá, que está problemático, dá um jeito de fazer esse rompimento com discernimento, com calma. Com calma. Sem ruptura brusca, porque depois isso dá na cabeça de quem banca o negócio. Com auto-organização. A reconciliação, vamos dizer assim, fica mais difícil. É mais difícil. Mais e um trabalhosa. jovem começa a sua independência trabalhando, estudando, trabalhando. Vai preparando. Vai preparando a sua independência. Vai fazendo seu pé de meia, né? O seu pé de meia começa com trabalho, vai fazendo. Você quer falar? Eu penso o seguinte, não é à toa que é aborrecência, né? Que a gente brinca com essa situação, mas assim, existem casos e casos, porque existem adolescentes de 12 anos que são adultos, e existem adultos de 42 anos que têm 12 de consciencialidade. Então, nós precisamos aí avaliar o caso do menino, e assim, o ideal para ele é lembrar que família é família e não é à toa, né? É interessante que, se ele está nesse processo, ele avaliar o quanto ele tem de importância ali para ser assistente também daqueles que são progenitores dele, né? Então, assim, às vezes a saída é uma fuga, mas as fugas podem ser incorridas depois em processos de autoculpas ou de preconceitos a posteriores muito graves, inclusive. É verdade. Muito bem. Bem colocado. Então, tem vários temas aí para você pesquisar, né? Coloca sua autopesquisa em dia com esse tema, porque tem muitas abordagens interessantes dentro do paradigma consciencial, né? Essa questão do seu papel, né? Que ele colocou, do seu papel nessa família. E você mais lúcido para essa questão, que parece que está, né? Pelo que ele colocou. Então, veja bem o que você vai fazer com isso, a sua responsabilidade nessa história. Agora, Jacinta, vamos lá. Na página 8, segunda linha, os efeitos profiláticos da mobilização das energias sobre a TARES relativa ao desapego. Você poderia aprofundar? Os efeitos profiláticos da mobilização das E6 sobre a TARES relativa ao desapego. Por quê? Porque quando você está trabalhando as energias, isso te dá um fortalecimento que é indescritível para você fazer o desapego. Porque você vai tendo... esse trabalho energético vai te dando respaldo, você vai ficando mais fortalecido energeticamente, você vai sentindo isso no seu dia a dia, você vai tendo projeção, porque favorece a projeção, isso te ajuda a esclarecer algumas coisas, alguns pontos de vista, vem neoideias. Então, tudo isso é todo um conjunto de fatores. O trabalho com as energias, para mim, pelo menos, foi fundamental. Nossa, é de uma importância ímpar. Pena que as pessoas não valorizem tanto esse trabalho no dia a dia, mas ele é muito importante para você sair de situações como essa, difíceis. Agora, ele continua, né? O mesmo teletertuliano, ele fala assim, eu tenho uma família que é muito apegada, e eles mesmos reconhecem, porém afirmam que isso é amor. Às vezes, chega a incomodar, pois querem que a gente também esteja junto nos encontros, na religiosidade, etc. Pense em esclarecer, mas sem ser grosseiro. Isso. O que você sugere em termos de assistência para os intermissivistas nessa condição? Olha, eu sugiro que você comece a trabalhar suas energias pensando nos seus pais, trabalhe
não só assista aos seus pais, procure assistir, procure conversar com eles, dialogar sobre esse assunto. Você que está mais esclarecido tem que dar o respaldo a eles para que eles comecem a se desapegar. Mas isso é um processo longo, é um processo que tem que ir bem devagar, não ferir a sensibilidade dos seus pais, né? Mas tem que, para isso, você tem que ir aprofundando também na Conscienciologia. Tem a TENEPS, você pode encaminhar pedidos de TENEPS para os seus pais, né? Para melhorar esse processo. Tem você mesmo, né? Com o tempo vai fazer, pode ser tenepsista. Sendo tenepsista no futuro, você pode até você mesmo mudar toda essa situação. Essas situações, elas mudam a partir do momento que você esteja trabalhando consciencialmente, né, com você mesmo. Você vai mudar a situação. Pense que é um trabalho longo, mas nada que não mude. Pode ser até mais fácil do que você pensa. Né? Jacinta, aqui na página 8, Teologia, acho que você vai completar isso aí que você acaba de falar. Página 8? Teologia, a teoria da reurbanização extrafísica, atuando no acolhimento fraternal das consciências dispostas às autorreciclagens evolutivas. Ah, sim, realmente. Não é? Dentro do processo de reurbanização, as consciências que estão predispostas, esse processo vai acontecendo, né? Uhum. É uma sequência você vai... É como se você começasse o processo, você movimenta-se, você vai movimentando, o processo vai acontecendo e vai se dando devagar e sempre. Com acolhimento, né? Com acolhimento, né? Com paciência, mas o processo vai acontecendo. Mas exige aí um alto esforço da pessoa, né? Esse alto esforço de se autotrabalhar, de fazer a reciclagem, de estar sempre fazendo o EV, de estar sempre se autotrabalhando, né? Para chegar nesse aspecto, né? De acolher. E acolher mesmo, né? Acolhimento. Da fraternal, né? Obrigada, viu? Ô, Jacinta, isso aqui que eu vou perguntar agora permeia todo o seu verbete. Adorei. E gostaria que você falasse da frase enfática para nós. Tá ótima. Sim. É o resumo de tudo isso. É o resumo. Que o desapego familiar, autodesassediador é atitude ou condição inteligente, acertada, cosmoética e interassistencial, capaz de liberar a consciência lúcida para a consecução da autoproex. Eu considero também, essa frase aqui para mim, fechou mesmo o verbete, né? E por quê? Porque você aqui, olha, você vai, está tudo aqui, você vai se autodesassediar, a sua atitude, sua condição é inteligente de fazer isso, e a condição é acertada, é cosmoética, é assistencial, e é capaz de se autoliberar, né? Para fazer sua autoproex. Então, realmente ela fecha, né? Jacinta, você quer comentar alguma coisa dessa listagem? Não. Algum item? Então, gente, vamos encerrando. Nosso tempo está se esgotando, né? Uhum. A gente agradece muito Obrigada. Sua participação, toda a assistência feita, né? Acho que esclareceu bastante esse tema, como a gente comentou no início, interessa a todos nós, não é? Bem assistencial, bem útil. Pessoal, muito obrigada a vocês, tertulianos, teletertulianos. Jacinta, nós aguardamos os próximos, tá bom? E vamos aos nossos anúncios. Obrigada, professora Du. Hoje nós tivemos 20 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Os nossos avisos serão: Patrícia Takaki, sobre acoplamentário, e Terezinha Melo, 11º Fórum de TENEPS. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o acoplamentário sobre para-reurbanologia
que vai acontecer sem ser neste, mas no próximo final de semana, do dia 20 ao dia 22 de novembro. Os EPICONs são as professoras Dulce Dal, Cristina Aracaki e o professor Hernani Brito. O acoplamentário é um curso de campo sem pré-requisito. Isso significa que você, não sendo aluno da Conscienciologia ainda, poderia se inscrever. E é um curso que trabalha com o desenvolvimento parapsíquico prático, através da clarividência, da psicometria, da assimilação simpática, dentre outros fenômenos. É um curso que aproxima a nossa dimensão com as consciências de outras dimensões. A temática da para-reurbanologia trabalha com a transformação dos ambientes dos holopensenes. Se você tem afinidade com este curso, entre em contato com a recepção do CAEC. O telefone é 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o 11º Fórum da TENEPS, que ocorrerá de 18 a 20 de dezembro, aqui em Foz do Iguaçu. As informações podem ser feitas aqui para a recepção do CAEC, pelo telefone 45 3525 2652. E maiores informações também a respeito do curso, do fórum, é consglobal.org/evento/193. Gostaria de ler uma frase para todos, para que possam refletir a respeito desse encontro que nós teremos agora em dezembro. Qual a excelência, profundidade, duração e o saldo do seu intercâmbio maduro com o maximecanismo assistencial extrafísico? É uma fala do professor Valdo Vieira, que ele fez em 1996. Obrigada. Boa tarde. Para amanhã teremos o verbete Crescendo Pacifismo Paciologia, da especialidade Paciologia, e o verbetógrafo é o professor Gilderley Colares. Agradecemos a audiência, a presença de todos e tenham uma boa tarde.